Prosseguindo na apologética cristã, estamos na lição 5, vamos para o item número 2 agora, Deus e o mal. Vamos falar das acusações e quais as defesas que nós temos que fazer em relação àqueles que criticam a Deus pela existência do mal no mundo, pela existência do sofrimento. E aí surgem críticas absurdas contra Deus. Bom, uma acusação significa, eles dizem que Deus abandonou a terra. Isso foi criado pelo deísmo. Um movimento que surgiu entre os protestantes na Inglaterra. Nessa teoria, eles dizem que o homem sofre porque Deus criou todas as coisas, eles acreditam num Deus criador, tá ok? É a moda deles, mas acreditam, né? Então eles dizem que Deus criou todas as coisas e depois ele abandonou a terra, por isso que nós sofremos. Ok? Então eles começam a defender que nós temos que procurar a felicidade pelas nossas forças. Não adianta religião, não adianta buscar a Deus, porque Deus criou esse mundo e foi para outros mundos fazer outras coisas. É claro que é uma loucura inventada, né? De onde que a pessoa tirou isso? A questão era o sofrimento do homem, o mal. Vocês sabem que lá o budismo, por exemplo, nasceu também por conta da questão do sofrimento do homem. E muitas religiões, hoje, eles usam o sofrimento do homem de uma maneira para poder inserir pensamentos, filosofias sobre como o homem se recuperar dessa situação, ok? Mas isso está errado, porque a Bíblia diz claramente que Deus interfere na história. Então Deus não abandonou a história, ele interfere e vai interferir. Então, se alguém prega que Deus abandonou este mundo, os homens vão viver de uma maneira sem pensar no juízo final. E o homem tem que pensar nisso, por isso está na Bíblia. Vocês sabem que tem aqueles também que dizem, não vamos falar em inferno, isso aí assusta as pessoas, não vamos falar em juízo final. Mas a Bíblia fala no juízo final. A Bíblia fala no inferno. Então a Bíblia diz para a igreja alertar os não crentes. Olha, a humanidade um dia será julgada por Deus. Chegará um momento em que Deus vai acabar com a vida física, esse mundo vai acabar e Deus vai estabelecer um juízo. Todas as pessoas que estiverem vivendo naquele momento, pode chamar de morte, o que for, né? Porque a morte para o homem é uma coisa absurda, mas nós sempre dizemos, para Deus, a morte é simplesmente o momento da alma ir para o juízo. É só isso. E Deus, ele tem autoridade e poder para chamar qualquer um a juízo a qualquer momento. Pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser uma pessoa que vive de uma maneira simples aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Todos, não importa, todos em algum momento passarão por um juízo. A humanidade tem que saber disso. A igreja, ela está aqui com a missão de anunciar isso, tá ok? Então, se Deus abandonou a terra, como dizem os deístas, né? John Locke foi o homem que se destacou nessa defesa. Se Deus abandonou a terra, então não existe juízo. Mas como existe juízo, então a igreja tem que pregar que Deus não abandonou a terra. Seria um absurdo. Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade, enviou o Espírito Santo que hoje está aqui cuidando de nós. Então tudo isso mostra que Deus opera. Bom, por que nasce o deísmo? Por que nasce essa loucura? Olha, John Locke, ele viveu no século XVII. O século XVII foi um dos piores para a humanidade. Foi no século XVII que ocorreu a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra entre católicos e protestantes. Os católicos matavam os protestantes, matavam outros religiosos. Quando eles achavam os anabatistas, que era aquela igreja que não aceitava o batismo de recém-nascido, a igreja católica matava os protestantes, matava os católicos. Então, se a igreja católica dominou um país, ela matava todos os protestantes e todos os anabatistas.
Se os protestantes dominassem um país, eles matavam todos os católicos e todos os anabatistas. Matavam os católicos mesmo, matavam a população. Porque o protestante ele não queria uma população católica. E o católico não queria uma população protestante. Então era a morte do cidadão. Foi uma guerra diferente, porque as guerras normalmente ocorriam um exército contra outro exército. A população ela estava fora da guerra. Mas a luta católico contra protestante, a intenção era matar os cidadãos que eram católicos. Os protestantes matavam os católicos. E os católicos matavam os protestantes. Então, aquele foi um período em que a Europa começou a abominar a religião. Porque esses 30 anos dessa guerra matando população, os historiadores dizem que essa guerra foi pior do que a Segunda Guerra Mundial. Foi pior que a Primeira Guerra Mundial. Para você equiparar, você teria que somar as destruições da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então isso é comparado à Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra religiosa entre católicos e protestantes. E vamos lembrar que a guerra terminou no ano de 1648, século 17, 1648. E lá os católicos e protestantes assinaram um acordo. Quando você vai estudar em segundo grau, em faculdade, quando você estuda sociologia, a criação do Estado moderno é considerado o ano de 1648, quando católicos e protestantes assinaram um acordo. Olha, nós não vamos mais nos matar. O católico diz, se eu dominar um país, se tiver protestante lá, eu vou deixar vocês livres. E vocês protestantes também, se dominarem um país, vocês deixam os católicos livres. Tudo bem, fechamos o acordo. E os anabatistas? Aquelas igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido? Nós vamos dar tranquilidade para eles também? Católicos e protestantes falaram, não. Os anabatistas vão continuar matando. Então, os europeus viam aquilo como uma coisa horrível. A Holanda, por exemplo, diz a história, eu não me lembro agora o nome de uma mulher, mas teve uma anabatista que foi presa, os católicos enterraram ela viva. Aquilo foi um escândalo na Holanda. Ok? Aquilo para o cidadão comum, como é que se enterra uma pessoa viva? Nós conhecíamos essa pessoa, que era uma pessoa boa, mas ela faz parte de uma igreja que não aceita o batismo de recém-nascido. Católicos e protestantes matavam. Então aquilo era, assim, para a população uma coisa absurda. E aí surge John Locke, um homem que ele, de alguma maneira, parece que quer se livrar da religião. Ok? Quer se livrar da religião, então ele é um dos que desenvolve essa ideia do deísmo. Né? O deísmo prega que Deus criou o mundo, mas ele abandonou o mundo, agora nós temos que cuidar aqui um do outro. Então, não vamos fazer guerra, e tanto que isso aí é 1648, mas os problemas religiosos continuarão existindo, porque os anabatistas, eles continuarão sendo presos, os anabatistas, por exemplo, continuarão sendo mortos nos Estados Unidos. Aquela famosa Bruxas de Salem, teve um anabatista que foi morto lá, no caso pelo julgamento protestante. Por quê? Porque ele não aceitava o batismo de recém-nascido. Então todo esse problema fez o mundo criar essa aversão à religião, e aí surgiu o deísmo. Tá bom? Então, lembrando, nós não podemos pregar o deísmo de jeito nenhum, porque se nós pregarmos que Deus não está mais agindo no mundo, então o Espírito Santo não está aqui fazendo alguma coisa por nós, e também Jesus Cristo não morreu, então é uma doutrina louca. Bom, a segunda diz que Satanás é irmão de Jesus. Né? De onde se tira isso? Bom, essa acusação, essa heresia, surgiu no mundo mórmon, né? Na religião mórmon, nos Estados Unidos. Foi um homem que ele disse que começou a receber revelações de um anjo que apareceu para ele escrever um livro que é totalmente contrário à Bíblia. A descrição desse livro é que Deus tinha dois filhos, né? Um se chamava Jesus e outro se chamava Satanás. E na descrição, Satanás ele é praticamente injustiçado. Deus favorece Jesus
e aí Satanás se chateia, uma coisa horrível, né? Mas foi a revelação do anjo Moroni, que Joseph Smith é o fundador dos Mormons, e ele teve então as revelações de Moroni, que certamente era um anjo do inferno, né? Alguém que veio para trazer heresia para ele, porque, claro, um anjo de Deus não iria ensinar um absurdo desse. Bom, como terceiro ponto, eu quero falar com vocês sobre, como nós estamos no tema Deus e o mal, né, como a humanidade se comporta em relação a isso. Vocês vão encontrar aí em livros, revistas de filosofia, livros de filosofia, artigos de filosofia, sempre questionando os cristãos sobre um chamado trilema de Epicuro. Ok? Bom, quem foi Epicuro? Epicuro foi um filósofo grego. E ele é que desenvolveu esse tema, né? Ok? De Deus e o mal, onde ele questiona a justiça de Deus, o amor de Deus ou o poder de Deus. Ele fala que um desses atributos, Deus não tem esse atributo. E claro que ele aplica a todas as divindades, né? E vamos aplicar aqui, no caso, a nossa divindade. Ele viveu cerca de 270 anos antes de Cristo. Escreveu esse trilema, que eu coloquei aí para vocês, para nós podermos ler esse trilema de Epicuro, ok? Então, deixa eu abrir aqui para nós podermos ler. Ele diz o seguinte, Epicuro começa com uma palavra de Epicuro, né? Ele diz: a religião é fabulação ilusória, nascida do medo da morte e da natureza. Bom, você veja, os cristãos, no caso aplicando a nós, ou as outras religiões também, não é só no cristianismo, eles pregavam que a pessoa, ao morrer, ele vai passar por um juízo. Haviam explicações absurdas. Os gregos diziam que tinha que colocar uma moeda no olho do morto para o barqueiro, quando chega, esse aqui me trouxe um dinheiro, então eu vou levar ele para um bom lugar. Os indianos e os persas, eles falavam que a pessoa, quando morria, ela passava por uma ponte, e essa ponte ia estreitando, e a pessoa estava sendo julgada, né? E a ponte ia estreitando. Se o resultado do julgamento dava positivo, aparecia uma linda donzela que levava aquela alma para o paraíso. Se o resultado fosse negativo, aparecia uma velha megera que levava a alma para o inferno. Eles chamavam ela de a velha da Ponte Chivate. Então inventavam um monte de história. Aí um filósofo, olhando para essas histórias malucas, eu tenho que botar uma moeda para que a alma seja levada para um lugar, na visão grega, ele era grego, né? Ou naquelas outras histórias malucas. Então ele, na verdade, deixou de acreditar em juízo, ok? E passou a dizer que tudo isso era uma ilusão. O comentário prossegue. Epicuro argumenta que onipotência, onisciência e benevolência não podem ser atributos existentes ao mesmo tempo na divindade. Se existirem duas delas, uma terceira terá que faltar. Eu vou explicar para vocês antes e depois nós continuamos a ler. O que significa isso? Benevolência, né? Se Deus é bom. Onipotência, se Deus é todo-poderoso. E onisciência, se ele sabe todas as coisas. Então, o que Epicuro vai argumentar e que eu considero essa questão de atributo de Epicuro respondida. Mas os filósofos, eu já vi diversas revistas, artigos, eles dizendo, até hoje nenhum cristão conseguiu responder isso. Eu considero respondida. Bom, então vou primeiro explicar para vocês e depois nós lemos. Isso ajuda a fixar o conhecimento. Epicuro dizia o seguinte: se Deus é bom e se ele é onisciente, então ele, como onisciente, ele sabia que o pecado viria à existência. E sendo bom, ele queria impedir que o pecado viesse à existência. Só que ele não fez isso, porque o sofrimento, o mal, está aí no mundo. Então Deus não é onipotente, ou seja, ele não tinha poder de impedir que o mal viesse à existência.
Tá bom? Então ele pegou 3 atributos. Se você pegar o atributo ser bom, benevolência, Deus é bom. Onisciência, Deus tem todo conhecimento. Ele diz, se Deus é bom e ele tem todo conhecimento, então ele sabia que o mal viria à existência. Se ele não impediu que o mal viesse à existência, então ele não é onipotente, ele não é todo-poderoso. Agora pegue outros atributos. Vamos dizer, ele diz, se Deus é onipotente e onisciente. Ele diz, se Deus é onisciente, ele sabia que o mal viria à existência. Se ele é onipotente, ele tinha o poder de impedir que o mal viesse à existência. Só que ele não fez isso, porque o mal está no mundo. Então Deus não é bom. Ok? Então, no primeiro exemplo que eu dei, ele negou que Deus era todo-poderoso. Nesse segundo exemplo, Deus seria onipotente e onisciente, mas não seria bom. E o terceiro exemplo, ele pega agora a onipotência e a benevolência. Então ele fala, se Deus é onipotente, ele tinha o poder de impedir que o mal viesse à existência. Se ele era bom, ele queria impedir que o mal viesse à existência. Só que ele não fez, o mal está aí no mundo. Então ele não era onisciente, ou seja, ele não sabia de todas as coisas. Ele não sabia que o mal viria à existência. Bom, essas são as 3 afirmações. Eu vou agora ler ela para vocês. Eu expliquei, né, com as minhas palavras. Agora eu vou ler e depois eu vou dar a resposta. O comentário diz, essas 3 afirmações de Epicuro significam o seguinte, se ele, Deus, era onisciente e onipotente, eu comecei por esses 2 exemplos de atributos, significa que ele tinha todo o conhecimento do mal, que o mal viria à existência, sabendo que ele viria a existir, e tinha poder para impedir que ele viria a existir, mas não o impediu. Então, ele não é benevolente, ou seja, Deus não é bom. É o que Epicuro diz. Segundo ponto de explicação. No conceito de Epicuro, se ele, Deus, era onipotente e benevolente, ou seja, Deus tem todo o poder e ele é bom, significa que ele tinha poder para impedir que o mal viesse à existência e queria impedir que o mal viesse à existência, porque ele é bom. Mas não o fez, certamente porque não tinha conhecimento que o mal viria à existência. Logo, Deus não é onisciente. E o terceiro ponto de aplicação do pensamento de Epicuro diz, se ele era onisciente e benevolente, ou seja, Deus é bom e Deus tem todo o conhecimento. Se ele era onisciente e benevolente, então sabia que o mal viria à existência e queria dar fim a ele, mas não fez, certamente por não ser capaz. Logo, ele não é onipotente. Então, o desafio de Epicuro é esse. Esses 3 atributos, onipotência, onisciência e benevolência, não podem existir, no caso atribuindo aos cristãos, não pode existir no nosso Deus ao mesmo tempo. Bom, eu coloquei aí um pensamento de um filósofo, que ele diz o seguinte, as velhas questões de Epicuro ainda não foram respondidas. Será que ele quer impedir o mal, mas não pode? Então é impotente? Será que ele é capaz, mas não o quer? Então é malévolo, ou seja, não é benevolente? Será que ele quer e é capaz? Por que razão, então, o mal? Ou seja, por que razão o mal ainda está no mundo? Ok? Esse já é um desafio recente. No caso, agora está aplicando ao cristianismo, né? Pois bem, então eu respondo. Essas questões questionam o fato de Deus permitir que o querubim ungido pecasse e viesse a se tornar Satanás. Por que Deus permitiu isso? Por que ele não destruiu Satanás antes mesmo dele existir? Ou por que ele o criou, mesmo sabendo que ele pecaria? Essa é a questão, as perguntas que nós temos que responder quando aplicado esse trilema de Epicuro a nós. Ok? Então eu prossigo. Como solucionar esse problema? Comecemos pela teoria da metafísica de Aristóteles. Segundo esta teoria,
tudo existe em potência e em ato. O que existe em potência não pode ser destruído, não pode ser alterado. Ou seja, o que, vamos dizer, se Deus existia na mente dele o homem e o querubim ungido, né, existia só na mente dele, isso ainda não pode ser destruído, porque existe só como potência, não existe como ato, ou seja, existe como projeto, não existe de fato. O comentário prossegue. A questão de Deus ser todo-poderoso não pode ser confundido com ele fazer qualquer coisa. Se Deus criasse a terceira margem do rio, ou criasse um círculo quadrado, ele não estaria sendo todo-poderoso, estaria sendo ilógico. Ser todo-poderoso não significa poder fazer tudo. A Bíblia diz que Deus não pode. Olha, então Deus não pode fazer tudo. Deus não pode mentir. Está lá em Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos dos séculos. Então Deus não pode mentir. Ok? E prossigo no comentário. Se Deus não criasse o querubim ungido por saber que ele pecaria e se tornaria Satanás, então ele não criaria também Adão e Eva, pois eles também vieram a pecar. Essa é a primeira questão. E uma vez eu tive um diálogo, né, com uma pessoa, dei uma pausa para explicar a vocês, né? Então, certa vez eu tive um diálogo com uma pessoa que ele estava entrando por esse campo filosófico, tá ok? E ele era um desviado do Evangelho. Então essa pessoa, ela falou para mim, né, sobre essa questão do mal. Ela falou, poxa, Deus poderia ter solucionado isso, bastava Deus não criar o querubim ungido. Eu falei assim, observemos uma questão. Você era um cristão, você se desviou, você abandonou a Deus. Por esse seu critério, Deus não deveria ter te criado. Você está dizendo que Deus só deveria criar só aqueles que fossem obedientes. E por esse critério, Deus não te criaria. Ela voltou atrás rapidamente. Ela, não, me criar pode, mas não deveria ter criado o querubim ungido, né? Então é o comentário que eu faço agora com vocês aí. Prossigo na leitura, olha. Certa vez fui questionado por uma pessoa que criticava o fato de Deus ter criado o querubim ungido. Para esta pessoa, Deus é o responsável pela existência do mal no mundo, pois não evitou que ele viesse à existência. Eu conheci essa pessoa muito bem, desde a época em que eu ainda não era cristão e conhecia a vida errada que ela vivia. Então questionei, seguindo esse teu raciocínio, Deus não deveria ter te criado, pois você tem escolhido o mal, assim como o querubim ungido escolheu e se tornou Satanás. Ou seja, se você for aplicar o querubim ungido, então deveria que aplicar também aos homens. O comentário prossegue. Acreditamos que não seria correto da parte de Deus só criar aqueles que ele sabia que seriam obedientes a ele. Se fosse assim, as criaturas não seriam livres, pois ele estaria criando apenas aquelas criaturas que ele sabia por presciência que obedeceriam a ele. Deus criou todos livres, mesmo sabendo que alguns escolheriam não servir a ele. Mas após mostrar a sua onisciência e a sua onipotência, Deus mostra a sua benevolência enviando o recurso para que as criaturas se livrem do pecado. Normalmente eu comparo isso da seguinte forma, da seguinte maneira. Vamos dizer que um professor, vamos dizer que eu, ok, sou um professor, e assim, os alunos podem escolher se realmente eu serei o professor ou se coloca outro professor. E a faculdade, por exemplo, fala para eu fazer apresentar um formulário para eles, ok? Para que eles escolham ali quem será o professor daquela disciplina. Mas vamos dizer que eu seja onisciente, presciente, e eu sei que nessa turma, exemplo, de 30 pessoas, eu sei que 14 pessoas me apoiam como professor e 16 pessoas dizem não quero esse professor.
E eu faço o seguinte, eu pego só 14 formulários. Eu falo, pessoal, olha, não tem formulário para todo mundo. Então eu distribuo para aquelas 14 pessoas que eu sei que vão me apoiar como professor. Eu sou presciente, então eu distribuo o formulário só para aqueles que irão me apoiar. Eu estaria manipulando a história, estaria manipulando a situação. E Deus não faz isso. Deus não manipula a história. Ok? E eu sempre digo que Deus, ele não muda o presente por ele conhecer o futuro. Deus conhecia o futuro. Ele sabia, né, que Judas, infelizmente, trairia Jesus. Mas Deus não mudou isso. Teve um momento da vida dele que Judas era um homem de Deus. Começou a se corromper, a Bíblia diz que ele, infelizmente, roubava dinheiro das ofertas, e depois, por causa do dinheiro, acabou traindo Jesus. Ok? Esse exemplo que eu citei para vocês é o texto do próximo parágrafo, que eu vou ler agora com vocês. Olha, se eu, como professor, decidisse que daria chance aos meus alunos de fazerem uma avaliação da minha aula, para eu levar à diretoria sobre a minha permanência ou não como professor. Mas, sabendo eu antecipadamente quem me avaliaria bem e quem me avaliaria mal, eu só distribuísse o formulário de avaliação para aqueles que eu sabia antecipadamente que me avaliariam positivamente, eu pergunto, isso seria correto? Claro que não. Assim também, Deus não seria correto se tomasse essa atitude. Essa atitude do professor seria definida como pecar para beneficiar a si mesmo. E a atitude de Deus seria pecar para beneficiar a muitos. Nos dois casos, a atitude não seria correta, ok? Então, eu expliquei para vocês nesse ponto que Deus, ele criou os seres livres. Essa é a resposta. Quando os filósofos dizem que o cristão não respondeu, o cristão respondeu sim, o cristão responde. Eles podem até não concordar, ok? Pela tolice deles, mas a resposta é clara. Deus, ele criou seres livres. Deus, ele não manipula a história. Então Deus, ele sabia que o querubim ungido pecaria, ele sabia que Adão e Eva pecariam, ok? Mas ele os criou. E esses seres são livres. Deus, ele instruiu esses seres para eles escolherem entre o bem e o mal. Aqui na terra nós temos escrito o que Deus ensinou para Adão, né, o que Adão e Eva deveriam fazer para permanecerem em comunhão com Deus. Era não comer da árvore da ciência do bem e do mal. O que aconteceu no céu com o querubim ungido, nós não sabemos se Deus criou alguma coisa, não está escrito na Bíblia, se Deus criou algo para alertar o querubim ungido contra o pecado. Porque sobre Adão e Eva a Bíblia diz que Deus alertou. Olha, não coma dessa árvore. Deus está dizendo, olha, existe algo que pode interromper a nossa comunhão. Não faça isso. Adão e Eva escolheram fazer. Lá no céu, o que aconteceu? Nós só sabemos que o querubim ungido, ele infelizmente originou, deu origem ao mal. Deus sabia disso tudo, ok? Mas Deus não iria manipular a história, fazendo, eu só vou criar seres que são obedientes à minha lei. Eu só vou criar seres que me adoram. Aí o que aconteceria? Todos estariam adorando a Deus no mundo, só que teria sido uma história manipulada. E Deus não faz isso. Deus não manipula situação nenhuma. Eu sempre digo, as pessoas que estão num templo hoje, nós não sabemos quem será salvo ou quem vai para o inferno. Mas às vezes numa igreja, tem ali um exemplo, 300 membros, eu não posso garantir que todos são salvos. Deus sabe quem será salvo e quem será condenado. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus exorta a todos. Quando o pregador fala, quando o professor dá uma aula de escola dominical, todos os ouvintes receberão aquela palavra e o Espírito Santo falará ao coração dele. O homem limitado, se ele souber que uma determinada pessoa, por fim, será condenada, ele vai dizer, eu não vou gastar mais tempo com essa pessoa.
eu não vou ajudar mais essa pessoa, né? Mas Deus não é assim, ok? Então, Deus criou os seres, mesmo sabendo que eles pecariam, porque Deus, ele tem uma regra, ele criou seres livres. Por isso ele sempre diz, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida. Deus fala para o homem escolher. Isso é livre-arbítrio. Deus criou seres livres. Aquela doutrina que Deus predestinou tudo, que o homem não tem livre-arbítrio, essa doutrina nasceu no paganismo. E depois foi adaptada no cristianismo pela Igreja Católica, no ano 410 da era cristã, quando todos os historiadores concordam que aquela instituição já era 100% pagã. Porque alguns dizem que ela se tornou pagã quando Constantino organizou ela, 312. Eu considero pagã lá em 312, já nasceu pagã. Por quê? Foram os bispos que adoraram o demônio para não morrer, foram eles que se juntaram com Constantino e criaram a Igreja Católica. Aqueles bispos que participavam de um culto de demônio para não morrer, invocavam Apolo, recebiam os espíritos ruins lá, porque os sacerdotes de Apolo, diz a história que eles estavam lá olhando. Vamos ver se eles vão realmente invocar Apolo e vão receber Apolo. Se ele não recebesse o Apolo, não ficasse endemoniado, tá ok? Não recebesse aquele espírito mal, o próprio sacerdote falava para o soldado, pode matar que esse aí não está adorando Apolo não. Mas tinham aqueles que adoravam, recebiam o demônio, ficavam possuídos lá, porque o culto romano, o culto tanto de Apolo quanto de Júpiter, envolvia possessão demoníaca. Esses homens depois criam a Igreja Católica com Constantino, e claro, ali em 312, para mim, ela já é pagã, mas tem historiadores que vão colocando, tem historiadores que colocam no ano 380, quando a Igreja Católica já botou uma lei para matar todas as igrejas que não concordassem com ela. Então, no ano 380, tem alguns que colocam no ano 390, 395, quando eles botaram a ordem para matar os pagãos também não podiam mais ter religião própria, tinha que ser tudo da Igreja Católica, se tornou a igreja oficial do Império, né? E chega no ano 410, a Igreja Católica adota uma teologia, uma doutrina pagã, que dizia que os deuses determinavam todas as coisas, quando nós sabemos que Deus criou seres livres. Isso é fundamental nas Escrituras. Essa doutrina da predestinação, como está aí hoje, essa doutrina é pagã. Quem prega essa doutrina, eu falo, está aborrecendo a Deus. E claro que Deus vai se afastar deles. Porque essa doutrina também, ela prega que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Ele foi predestinado por Deus. Ou seja, essa doutrina transforma o dragão destruidor numa vítima da divindade. Isso é um absurdo, né? Mas ela existe. Mas ela se confronta exatamente nesse ponto. É essencial nós pregarmos que Deus criou seres livres. Eles escolhem entre o céu e o inferno. O indivíduo que entra numa igreja, ele tem que ouvir isso. Você está aqui, o que está sendo pregado para você vai determinar onde a tua alma vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. E você escolhe isso. E Deus sempre diz, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida. Ok? Então, como é que nós respondemos o trilema de Epicuro? Nós respondemos esse trilema dizendo que Deus criou seres livres. Por isso que mesmo ele sabendo que o mal viria à existência, tendo poder para impedir, ou seja, não criar o querubim ungido, sabendo de todas as coisas que ele faria, era onisciente, e sendo bom, querendo que o bem domine o mundo, mesmo assim Deus criou, porque Deus, ele é um Deus que ele vela pela liberdade. Ele quer que nós escolhamos a ele, adoremos a ele e falemos, Jesus Cristo é o Salvador da minha alma. Isso por liberdade, porque nós conhecemos toda a história do mal, como entrou no mundo, a salvação que Deus programou, e o próprio Deus veio, tomou a forma de homem para morrer em favor da humanidade, venceu a morte, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará para nos salvar. Esse é o plano da salvação. Esse é um plano lindo em que o próprio Deus falou, olha, realmente as minhas criaturas pecarão,
O primeiro casal lá na terra vão pecar, mas eu vou providenciar uma salvação para eles. Tá ok? Porque se Deus não criasse Adão e Eva, não existiria a humanidade. Tá ok?